Pensando sobre as mulheres, a figura da mulher, devemos perguntar qual é a melhor cena. Será que as mulheres deveriam ser as de Atenas, as pequenas Helenas, como a nossa literatura sugere? Qual é a maneira de pensar sobre as mulheres que têm um papel tão importante na vida, na realidade humana e particularmente nos caminhos daquele que é o Senhor de toda e qualquer cena? É interessante como a nossa sociedade tende a colocar as mulheres numa cena muito pequena, e que pena, porque tantas vezes as mulheres são vistas apenas como uma realidade para agradar o pretenso gosto masculino. Às vezes são fechadas numa realidade muito limitada, fazendo um papel de criatura do lar sem outra coisa poder enxergar. Muitas vezes, rompendo contra o papel tradicional, a mulher tenta igualar-se em todos os sentidos ao homem, perdendo o seu papel sem igual. Então, sua função na sociedade, nos caminhos absolutamente marcados pela presença masculina, disputa um espaço e entrando até numa espécie de conflito, de guerra que, falando a verdade, nem vale a pena. É muito significativo observar uma nova cena através daquelas que aparecem na Bíblia com uma perspectiva muito ligada à realidade concreta, terrena. Algumas mulheres do perfil das Nazarenas, das Madalenas. E ver que a figura bíblica da mulher tem uma mais e especialmente bela cena. Ela não é marcada simplesmente por um detalhe que a torna pequena, mas não. É a mulher que é mãe, é a mulher que trabalha, é uma espécie de executiva, é uma mulher que combate nas batalhas, é uma mulher que cuida da vida. Ela tem um papel muito mais amplo, desde a realidade estética do cuidado do lar, desde aquilo que é feito no cuidado dos filhos e do próprio marido. E como diz Provérbios 31, versículo 18, que a mulher que faz comércio lucrativo é a mesma que mantém a lâmpada antiga que a arqueologia descobriu da época acesa no seu trabalho durante a noite. Que bela mulher! A mulher nazarena, a mulher Madalena, a mulher que não é nada pequena, a mulher que na Bíblia é a mulher plena. E quem não entende a nova cena, eu só posso dizer, que pena. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. E é com essa alegria que eu quero te convidar para participarmos juntos de mais uma celebração. Vem celebrar! O
Olá, tudo bem? Meu nome é Suzana e eu sou responsável pelo Ministério de Mulheres da IBNU. Dia 5 de março, comemoramos o Dia Internacional da Mulher com uma celebração muito especial. Logo na chegada, Samuel Quinto e sua equipe tocavam, dando boas-vindas às mulheres que chegavam. Tivemos também a palavra abençoadora da nossa convidada especial, Susana Alves. E a apresentação do nosso coral de mulheres também, com louvores muito gostosos. Ao final também da celebração, tivemos a entrega de alguns brindezinhos, umas lembrancinhas pela comemoração desse dia. Queremos agradecer a todos aqueles que ajudaram a organizar, que fizeram possível esse dia acontecer, mas principalmente a você que esteve com a gente e que comemorou esse dia tão especial. Que Deus abençoe mulheres e homens a sermos cada vez mais parecidos com Ele, para estarmos aqui pelo seu propósito. Um abraço. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
Olá! Esse é um momento muito especial que nós escolhemos para orar junto com você. Então, se você tem um pedido de oração, esse é o momento. Se você está passando por alguma dificuldade, seja qual for, de saúde, financeira. E nós queremos lembrar também dos nossos missionários, da nossa querida IBNU, todos os projetos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Também queremos pedir pelo nosso lugar, que estamos trabalhando para mudar para lá. Então, quero te convidar para orar junto comigo agora, por todos esses projetos e por todas as suas necessidades. Vamos orar? Deus querido e amado Pai, eu estou aqui, Senhor, diante de Ti, para te render gratidão, te render glória, Senhor, porque o Senhor é bom e eu posso provar isso, Senhor. E eu quero te pedir agora, Senhor, por todas as pessoas que estão assistindo essa celebração, Pai. Eu não sei quais são os problemas, quais são as necessidades de cada um, mas o Senhor sabe e o Senhor conhece. Eu sei que tem muita gente passando dificuldades financeiras por falta de trabalho. Eu sei que tem pessoas passando dificuldades com problemas de saúde. Então, que o Senhor haja, que o Senhor intervenha, que o Senhor envie cura, que o Senhor envie sustento, Pai. Também quero te pedir pelos missionários espalhados pelo mundo, Senhor, que estão levando a Tua palavra, Senhor, que o Senhor os sustente, cuide de cada um. Pelas pessoas lá do litoral norte que passaram por todo esse tormento há pouco tempo, que ainda estão sofrendo com tudo isso, Senhor. Envia recursos, envia consolo, envia pessoas para cuidar deles ali, Pai. Cuida do Brasil, Senhor, cuida do mundo, Senhor, que tem sofrido com tantas coisas, Pai. Eu entrego nossas vidas em Tuas mãos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Candeia, candeia, candeia. Vou contar para vocês o que é candeia. Vou contar para vocês o que é candeia. Vou contar para vocês o que é candeia. É um vaso pequenininho com azeite de
Atenção, neste domingo, dia 19 de março, nós não teremos nossa celebração presencial no WTC. Teremos um momento de comunhão especial e fique atento para as orientações detalhadas, porque será fora do nosso espaço convencional de toda semana e teremos um momento especial num espaço agradável para comunhão e um momento também de alegria e de brincadeiras com todos. Seja você bem-vindo para estar conosco neste dia 19, numa celebração diferente na IBNU. Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui no nosso canal, e nesse momento nós queremos dedicar uma parte do nosso tempo para aprender um pouco mais daquilo que a palavra de Deus tem a nos ensinar. E hoje com um tema talvez um tanto estranho, controverso, que envolve essa questão de você receber poder do Espírito Santo, de você ser ungido pelo Espírito Santo, de você poder demonstrar isso às pessoas, sendo aí canal de bênção na vida das pessoas. Mas o que nós vamos ler hoje na palavra de Deus parece uma história um pouco estranha, um pouco confusa, mas você vai entender exatamente o que está acontecendo. E o tema é: comprar a unção? Que decepção! E o tema que nós escolhemos está baseado lá no texto do Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, que é uma história muito peculiar, muito particular. Eu peço que você me acompanhe aqui na leitura para nós podermos entender melhor o que está se tratando. O texto vai dizer o seguinte, que ali a partir do verso 9, um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: "Este homem é o poder divino, conhecido como grande poder." Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda a parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: "Deem-me também esse poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo." Pedro respondeu: "Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado." Simão, porém, respondeu: "Orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram." Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Essa é uma história um tanto quanto estranha, né? A gente sabe que no livro de Atos nós temos várias etapas que são apresentadas ali pelo evangelista Lucas, que é quem compõe esses dois livros, o Evangelho segundo Lucas e também o livro de Atos dos Apóstolos. Ele faz como se fosse um compêndio de dois livros. Ele começa explicando e mostrando a história
do nosso Senhor Jesus, na sua vinda à Terra, na sua encarnação e tudo que ele passou, o seu aprendizado na infância, na adolescência e depois no seu ministério ali, fazendo todos os sinais e milagres, e mostra também o desfecho desse ministério, quando Jesus ele vai ser preso, vai ser torturado, castigado, morto, sepultado, depois ele ressurge pelo poder de Deus e se torna aí o Salvador através desse sacrifício que ele mesmo se ofereceu. Então, nós temos essa história no Evangelho de Lucas e no livro de Atos, a gente até brinca, né? Nós temos um curso aqui sobre o livro de Atos na IBNU, a gente fala que é o Evangelho do Espírito Santo, você tem 4 evangelhos de 4 evangelistas e parece ali que no livro de Atos o Espírito Santo está agindo e demonstrando para aqueles discípulos de Jesus como que deve ser esse novo proceder da igreja. E aí tem histórias como essa que nós lemos aqui, histórias que demonstram que algumas das ações e das impressões que aqueles discípulos tinham a respeito de tudo que havia acontecido com Jesus, até a sua ressurreição, o aparecimento para aquela quantidade enorme de pessoas que é narrado tanto nos evangelhos como também no início do livro de Atos, ainda não havia fechado o assunto de como deveria ser esse procedimento da igreja. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele até fala dessa questão de unidade e também de diversidade, como o Espírito se apresentava de formas diferentes para poder falar, para poder demonstrar esse poder de Deus, esse poder salvífico em situações e em ambientes diferentes. Dá para a gente imaginar, né? Se a igreja começa ali naquela pequena região do Oriente Médio, na região da Judéia, chamado Reino da Judéia, na cidade de Jerusalém, ali se forma a primeira comunidade, a primeira igreja reunida em nome de Jesus, que são aqueles que são, vamos dizer assim, alcançados pelos discípulos. Dá para a gente imaginar que a mesma metodologia que vai ser utilizada para conversar com aquele povo que tem uma história, uma origem dentro do judaísmo, não vai ser a mesma metodologia aplicada, por exemplo, para os povos gregos que estavam ali na península da Anatólia, que é hoje a Turquia, ou talvez até mesmo nos povos latinos, em Roma, nas outras regiões da Europa. As metodologias precisavam ser adequadas para que a mensagem também alcançasse essas regiões. E a gente vê isso muito na vida do apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele caminha nas suas viagens missionárias, interpretando aquilo que vem da história da redenção através do povo judeu, através de Israel, para chegar às nações. Mas nós vemos aqui uma história um tanto quanto peculiar, porque talvez você não tenha entendido isso na hora da leitura, mas nós estamos num ambiente muito próximo ali de Jerusalém. Porque o que acontece? Quando os discípulos começam a pregar o evangelho, começam a realizar sinais e prodígios milagrosos ali em toda a região, muitas pessoas acabam se aproximando da igreja e a igreja começa a ficar numerosa na cidade de Jerusalém. E aqui tem uma questão muito interessante, porque alguns teólogos vão afirmar que nesse momento da história da igreja, parece que havia um certo conforto e comodismo da igreja, entendendo assim, bom, a salvação que o povo judeu, o povo hebreu, o povo de Israel esperou por tantos anos, finalmente chegou, nós estamos salvos. Talvez não como alguns líderes religiosos da época pensassem, mas de uma forma a transformar o homem de dentro para fora. Então nós estamos aqui celebrando que a salvação chegou, a salvação prometida por Deus finalmente chegou a Israel. Mas esse comodismo acabou causando uma certa estagnação dessa igreja. Era como se a igreja achasse que só aquele ministério ali em Israel, ali na região da Judéia, estivesse tudo bem. Talvez ali avançando um pouco até a Galileia, com os judeus galileus que vinham a Jerusalém e conheciam, tomavam contato, tinham contato com essa doutrina, com essa nova forma de compreender todas as mensagens do Antigo Testamento, e estava tudo ok, nós estamos bem, a nossa comunidade está crescendo, as pessoas têm sido trazidas pelo Espírito Santo, nós temos visto pessoas transformando as suas vidas, mas Deus estava demonstrando para eles que não era para isso que a mensagem tinha chegado, não era para isso que a salvação tinha vindo. Eles, como estava descrito lá atrás, no livro de Êxodo, por exemplo, capítulo 19, quando Moisés está conversando com Deus, Deus afirma para Moisés: vocês serão para mim um reino de sacerdotes.
A ideia por trás é que o povo de Israel, o povo que estava sendo resgatado do Egito lá atrás, na época da escravidão, no final do período da escravidão, que estava sendo retirado do Egito com a mão forte de Deus, né, depois de todas aquelas pragas que aconteceram no diálogo entre Moisés e o faraó e os sábios do faraó, ele estava retirando para que esse povo apresentasse essa salvação a todo mundo. E aí nós avançamos novamente para a região da Judéia, para o período do livro de Atos, e nós estamos vendo uma igreja meio que parada e estagnada ali na cidade de Jerusalém. E aí o que nós vamos ver? Que esses discípulos, eles começam a ter dificuldades da operação normal do dia a dia da igreja. Porque a igreja começa a crescer, e aí há lá no capítulo 6 do próprio livro de Atos uma informação de que algumas mulheres viúvas estavam passando por dificuldades porque elas eram de origem grega e outras eram de origem judaica e de origem israelita mesmo, e havia aí, parece que uma predileção para aquelas que eram de origem israelita, em detrimento das que eram de origem grega. Então os discípulos, eles levantam o seguinte questionamento: olha, o ministério da palavra que nos foi dado, ele é muito importante e nós precisamos nos dedicar a isso. Então por isso eles escolhem 7 homens, 7 nomes que são citados ali no texto, que vão exercer esse ministério chamado da diaconia. Diáconos é ministro em grego, né? É servo. É uma palavra para servo, e significa que eles iam fazer o serviço que a igreja precisava fazer naquele momento. E por que isso é importante? Porque entre esses diáconos haviam 2 nomes, a gente vai falar de todos eles aqui, ó, e eles foram escolhidos, depois houve essa imposição de mãos, e aí após eles terem essa imposição de mãos feitas pelos apóstolos, eles também passam a realizar sinais e milagres. E olha só o que diz ali, Atos capítulo 6, versos 5 e 6, diz o seguinte: tal proposta, essa proposta de levantar irmãos para fazer esse serviço que a igreja precisava executar, agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. E é interessante que depois, ali no verso 8, já demonstra isso. Olha só: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Então, se você olha da perspectiva, talvez, dos apóstolos nesse momento da história, você está vendo que esse poder que desceu de Deus como línguas de fogo lá no Pentecostes, né, Atos capítulo 2, parece agora que está se ampliando para outras pessoas ali da comunidade. Se você é um líder e se você pertence a uma comunidade como essa, e você vê que esse poder está se espalhando nos membros da sua comunidade, você percebe, você pode ter a impressão de que está tudo vindo muito bem, está tudo indo perfeito, vocês estão crescendo, as pessoas estão sendo abençoadas, que é o objetivo principal do funcionamento da comunidade, é levar essa bênção de Deus para todas as pessoas, e talvez você se sinta realizado com isso. Só que aí, o Espírito Santo e o próprio Pai, eles têm uma ideia um pouco diferente. Porque o que vai acontecer? Estevão começa a ganhar muito destaque, e esse destaque causa inveja na liderança religiosa da época. E o que o texto vai nos dizer ali no capítulo 7 é que Estevão ele vai ser aprisionado por conta de falsas testemunhas que falam coisas contra ele, e esse aprisionamento vai levar ele a fazer um dos discursos mais completos a respeito da salvação de Deus que havia chegado ao povo de Israel. E o resultado disso, infelizmente, é que Estevão vai ser apedrejado, porque é considerado herege pelo que ele está falando. E o que resulta desse evento com Estevão? Resulta uma grande perseguição a essa igreja. E aí você pode pensar, mas como que Deus permitiu que a igreja que estava realizando essa tarefa fosse perseguida nesse momento onde eles estão crescendo, onde eles estão alcançando pessoas? Por que Deus permitiu essa perseguição? Justamente pelo que nós vamos ver nesse texto que nós lemos no início. Se você perceber,
Quando a perseguição ocorre na igreja, alguns dos discípulos de Jesus e aqueles ali que também haviam chegado à igreja se espalham, fogem da perseguição. E um deles é um desses que foi citado ali no Atos capítulo 6, que é Filipe. Filipe se desloca da região de Jerusalém e ele vai caminhar para a região da Samaria. Talvez isso seja apenas mais uma informação que você está recebendo hoje, mas para entender bem o contexto que nós estamos lidando aqui, os samaritanos e os judeus, eles não se relacionavam. Eles tinham raiva um do outro. Os judeus consideravam, primeiro, os samaritanos pecadores pelo fato de lá atrás eles não terem obedecido um comando feito por Esdras. Quando Esdras falou que eles deveriam se afastar dos povos que haviam se misturado na região, lá no retorno da Babilônia, e eles não se afastam porque as famílias já estavam constituídas, eles não queriam abandonar os seus filhos, então eles acabam se tornando um povo separado. Há uma segunda etapa nessa animosidade que vai sendo criada entre samaritanos e judeus, que acontece na invasão grega do território, que a história vai dizer que os samaritanos abriram as portas das suas cidades para o exército grego, e os judeus os consideravam traidores por conta disso, porque os gregos dominaram durante muitos anos a região da Judéia até a famosa revolta dos Macabeus, que os judeus se libertam da dominação grega. Então os samaritanos e os judeus, eles não se gostavam, eles não andavam, não faziam relações comerciais, não tinham relações de amizade nesse período. E Filipe vai justamente para a Samaria, para uma região que não estava aberta para receber um judeu falando de qualquer doutrina que fosse. E aí o texto diz que Filipe lá também realizava sinais e milagres. No capítulo 8, um pouco antes do texto que nós lemos, ele diz o seguinte, quando a multidão ouviu Filipe estava aqui pregando o evangelho do nosso Senhor Jesus. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Ou seja, a partir do momento que Filipe começa também a realizar esses milagres na região de Samaria, as pessoas começam a prestar atenção no que ele está dizendo. Mas o que isso aponta para a gente? O que a gente percebe nesse momento da história? Vale fazer uma ressalva aqui, né? O povo, como nós vimos, já estava recebendo muitas informações distorcidas, enganosas, como era o caso, por exemplo, desse homem que nós lemos na nossa história, Simão o Mago, que diz que há muito tempo ele já enganava o povo. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que as pessoas... E aí eu não falo apenas dos samaritanos, as pessoas em geral, nós às vezes também caímos nesse erro, nós buscamos o espetáculo. Como assim tem milagres e sinais sendo realizados? Você percebe que o texto vai dizer que esse homem chamado Simão, ele vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade. É o texto ali, a partir do verso 9, que vai nos dizer. E ele vinha impressionando todo o povo de Samaria. Aqui, Samaria ele se refere talvez à capital daquela época da região de Samaria, mas com certeza todos os povos samaritanos já deveriam conhecer esse Simão o Mago e deveriam saber que os milagres e os sinais que ele estava praticando no meio do povo ali. E aí qual é a grande questão? Por conta desse espetáculo que Simão apresentava, ele tinha condições de se auto-intitular importante, o texto vai dizer, ele se dizia muito importante. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, não tem classe social, não tem diferença, todo o povo, diz o texto aqui, dava-lhe atenção e exclamava, este homem é o poder divino, conhecido como o grande poder. Ele havia enganado de tal forma aquelas pessoas que sobre ele colocaram essa alcunha, ele é o grande poder, ele tem esse conceito que na época era muito difundido, que era um conceito que alguns teólogos vão dizer que é um conceito pré-gnóstico daquela linha, daquela doutrina chamada gnosticismo, que vai surgir com muita força depois no ambiente grego, principalmente na região de Éfeso, e que vai rivalizar com essa palavra salvadora que nós conhecemos aqui, que os apóstolos estão passando. E esse grande poder era como se ele dissesse que ele era a incorporação da própria divindade, do próprio Deus. Ele era como se Deus houvesse descido e estava se apresentando para as pessoas ali.
Então percebam a confusão que esse Simão estava causando naquela comunidade. Aí de repente chega uma outra pessoa. Chega uma outra pessoa desconhecida, um judeu, alguém que você talvez não quisesse ter relação, pelo fato de você ser samaritano, né? Ele é judeu e eu sou samaritano, o que eu vou parar para ouvir essa pessoa? E ele começa também a pregar uma doutrina diferente, pregar uma doutrina de salvação. Talvez aqui valha fazer uma pequena ponte com aquele evento em que Jesus se encontra com a mulher samaritana no poço onde ele pede para beber água. E os samaritanos, de acordo com o discurso daquela mulher, também aguardavam o Salvador. Então, quando Filipe ele aparece e começa a pregar que esse Salvador chegou, que esse Salvador veio, e não apenas pregar, mas ele começa a realizar milagres e sinais, o foco das pessoas vai mudar. As pessoas vão começar a olhar para ele e vão começar a ver que realmente a mensagem que ele está passando é uma mensagem verdadeira, é uma mensagem fiel. E é interessante porque o texto vai dizer que eles, as pessoas, né, os seguiam a Simão, não a Filipe, seguiam a Simão, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo, ou seja, já tinha muito tempo que Simão praticava essa mágica. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão, preste bastante atenção, o próprio Simão creu e foi batizado e seguia Filipe por toda a parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Perceba o impacto do evangelho na região de Samaria. Durante muito tempo eles estavam ali assistindo, admirados, todos os sinais, todas as coisas que o próprio Simão, o mago, fazia. E eles agora veem uma outra pessoa surgir, uma outra pessoa pregar uma doutrina diferente. E o Simão, olha como é importante isso aqui para a gente entender. O Simão, como esse mago, detentor desse grande poder, ele se autopregava, ou seja, ele era o grande poder. Venham de fora. Agora o Filipe chega ali na região de Samaria. E ele não prega mais sobre si. Ele prega sobre aquele em quem está depositada toda a sua confiança, aquele que trouxe essa redenção. Ele prega sobre o reino de Deus e sobre Jesus, o seu filho. E começa a realizar também sinais maravilhosos ali. E agora o foco muda, ou seja, as pessoas começam a olhar para Filipe e o texto vai dizer que muitos creram nele. Muitos creram nele e foram batizados. O que isso explica para a gente? As pessoas, elas estavam procurando uma forma de compreender a sua própria vida, a sua própria existência. A gente vê isso nos nossos dias também. Muita gente entra em vários tipos de círculos que apontam para uma espiritualidade mais avançada, que apontam para uma transformação da sua vida, do seu status, da forma como você tem vivido, na intenção, na tentativa de se livrar das mazelas, das dores, das dificuldades que essa vida tem. E muitas pessoas estão aí ouvindo mensagens que não são mensagens que trazem a transformação e a salvação que elas precisam. Elas estão conectadas, elas estão cooptadas por essa fantasia, por essa que eu posso até dizer, essa feitiçaria que as leva a crer que aquele tipo de comportamento, aquele tipo de ação as transformará em pessoas melhores, fará com que elas consigam vencer as suas dificuldades, vencer as suas lutas e consigam ter uma vida mais digna e mais plena. E aí você percebe que tem um grande contraste aqui no texto. O primeiro é o Simão, o mago. É o Simão que realiza vários sinais, vários prodígios, vários milagres. Mas são todos feitos, vamos dizer assim, como mágica, não é? Vocês lembram do famoso Mr. M? O Mr. M que surgiu aí no cenário brasileiro faz alguns anos. Talvez os mais novos nem conheçam o Mr. M. Mas naquele auge de todos os ilusionistas que iam para a televisão e faziam mágicas, coisas mirabolantes, e você ficava atônito como que ele conseguiu fazer isso, como que a carta estava aqui e agora apareceu ali, como que a carta apareceu no bolso da pessoa, como que ele conseguiu tirar um elefante do espelho, várias coisas. Aí o Mr. M surge
e começa a desvendar os mistérios por trás dos truques de mágica. Aqui acontece uma coisa semelhante, só que com uma pequena diferença. Em vez de Filipe vir aqui desmascarar o Simão, o mago, ele apresenta o poder verdadeiro. Ele apresenta o poder divino, o poder que transforma as pessoas. E apenas a apresentação desse poder divino, real, já causa toda a comoção. Já causa toda a mudança, porque as pessoas percebem que os feitiços, as artes, as mágicas apresentadas por Simão, elas não são duradouras, mas o efeito da entrada do evangelho na vida das pessoas transforma e traz cura. E é interessante porque essa verdade que está revelada em Cristo Jesus estava agora sendo apresentada diretamente para o próprio Simão. E ele fica tão fascinado com aqueles sinais e milagres que ele presenciou que ele mesmo passa a querer seguir isso, porque ele contrasta aquilo que está acontecendo com as pessoas com o que ele fazia, que ele sabia que era charlatanismo, que ele sabia que não trazia nenhum benefício para as pessoas, simplesmente exaltava o seu próprio poder e a sua própria autoridade ali naquela cidade. Só que o que nós vamos perceber, e que é a pergunta que nós precisamos levantar é, será que quando nós vemos essa transformação aqui de Simão, que diz que ele também creu e foi batizado, será que essa transformação dele é genuína? O texto vai continuar nos dizendo que a unção, ela não pode ser nem vendida e nem comprada. Ela é dada, e ela é dada de graça. Olha só o que o texto vai dizer, que os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Essa questão da imposição de mãos ela é muito interessante. Como eu mencionei no início do que eu estava falando aqui, da nossa conversa, a gente precisa entender o ambiente onde isso está acontecendo e principalmente em que momento histórico isso está acontecendo. Porque a imposição de mãos já foi muitas vezes tratada como uma doutrina por si só. Ou seja, essa manifestação do Espírito Santo naquelas pessoas que estavam ali em Samaria, durante algum tempo, inclusive ela é entendida por alguns grupos hoje, que ela é uma confirmação dessa salvação, vamos dizer assim. Primeiro você aceita, é batizado, e depois você recebe o Espírito Santo. Não é bem isso que dá a entender o livro de Atos. O livro de Atos ele dá a entender que o Espírito Santo ele fazia esses pontos de confirmação não por conta das pessoas que estavam recebendo, mas principalmente para ensinar a igreja. É um momento muito peculiar onde os apóstolos, aqueles que viveram com Jesus, estão sendo trabalhados para se tornarem líderes e mártires pela igreja, como quase todos vão ser. Você lembra que dentre os 12 discípulos de Jesus, depois que Judas sai e entra ali Matias, a gente vê uma transição entre Matias e Paulo, Paulo se tornando aí talvez esse 12º discípulo, perdão. E o que nós percebemos? Que eles não tinham essa compreensão plena de qual era a sua missão e o Espírito Santo faz essas marcas. E a marca aqui para os discípulos de Jesus, aqueles apóstolos que estavam ali liderando a igreja, era: a mensagem não é apenas para vocês. A mensagem do reino, ela também precisa atingir até aqueles que vocês consideram como inimigos. Primeiro os samaritanos. Depois, mais na frente do livro de Atos, vai chegar em Cornélio, que é um centurião romano, ou seja, os seus dominadores, aqueles que dominam sobre vocês, também vão receber essa mensagem. O apóstolo Paulo depois caminha pelos gregos, nos gentios, que são chamados de gentios no texto bíblico, eles também recebem essa mensagem. Então há uma marca muito forte e firme do Espírito Santo dizendo: não é apenas para vocês essa mensagem é para ser pregada em todo o canto, em todo o mundo. E aí nós vemos essa questão aqui da imposição de mãos como uma marca presente em algumas partes do livro de Atos e também presente em outros momentos da história do povo de Israel como a marca de bênção.
Uma marca que, quando você queria abençoar uma outra pessoa, você impunha as mãos sobre ela. Isso vai acontecer, por exemplo, com Jacó lá no final da sua vida, quando ele quer abençoar os 2 filhos de José. E aí tem até uma história, né, que o mais velho está na sua mão direita e o mais novo na mão esquerda, e ele acaba invertendo, porque ele diz que o mais novo vai ser mais importante do que o mais velho, e tem toda uma história aí que é narrada no Pentateuco. Mas essa questão da imposição de mãos como um sinal da transmissão de bênção, ela está presente no povo, e para aquele momento fazia muito sentido. Então essa imposição de mãos que faz com que o Espírito Santo desça, chega justamente para mostrar que a ação do Espírito Santo não era exclusividade do povo, mas atingia toda a humanidade. Então, quando Pedro e João chegam lá e impõem as mãos sobre as pessoas e elas começam a ter a manifestação do Espírito, é essa confirmação que os discípulos precisavam, que os apóstolos precisavam. Precisavam entender que o evangelho continuaria avançando. Eles estavam passando por dificuldade em Jerusalém e agora ele precisa continuar avançando. Então eles saem do seu povo, saem da sua terra ali, da sua região de conforto e vão pregar e vão ver a ação do Espírito num povo que talvez fosse um povo inimigo deles. Mas aí o texto continua e nós vemos uma coisa muito importante nesse trecho que nós vamos ler agora. A gente vai perceber que essa questão de usura, ela pode custar até a nossa própria cura. Porque o que vamos ver? Olha só o que o texto diz. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição de mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: deem-me também esse poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça você com o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? É aquilo que nós falamos antes. O texto vai deixar muito claro para a gente. O dom de Deus, ele não é comprado e não pode ser vendido. Ele é dado gratuitamente, mas ele é dado gratuitamente a quem Deus quer. E é interessante nós vermos que Simão não percebeu isso, mas Pedro imediatamente percebeu o coração de Simão. Percebeu a maldade que estava dentro do coração dele. Olha só, esse comportamento persuasivo e corrompido de Simão, Pedro ele capta isso na hora, porque ele quer comprar isso para... Imagina, Simão é um homem que é importante na sua comunidade. Ele é um homem que é importante ali para as pessoas. As pessoas exaltam ele dizendo que ele é o representante desse grande poder. Ele possui esse grande poder. E agora ele vê homens chegando e realizando coisas que ele não tinha capacidade de realizar, que ele não tinha capacidade de fazer. Então ele quer comprar esse direito, ele quer ter também esse poder. E aí Pedro dá esse duríssimo choque de realidade para esse enganador, que havia enganado as pessoas por tanto tempo. Ele apresenta o verdadeiro poder de Deus para Simão e para toda aquela comunidade. E quando Simão percebe que ele não pode comprar esse dom, ele fica desesperado. E hoje em dia, muitas pessoas estão desesperadas, buscando com muita sede algo que lhes transforme o coração, algo que lhes liberte a sua mentalidade, a sua inclinação pecaminosa, mude o seu rumo de vida. Mas muitas pessoas não querem saber do poder real de Deus. Muitas pessoas querem o poder mágico. Muitas pessoas querem o poder que transforma imediatamente, como é o que aconteceu aqui no texto. O texto diz que ao impor as mãos, Pedro e João, sobre aquelas pessoas, elas passaram a demonstrar as dádivas do Espírito Santo e elas recebem o Espírito Santo. E as pessoas querem isso também imediatamente. Elas não querem conhecer toda a doutrina, tudo que vem por trás dessa unção maravilhosa de Deus para a humanidade, que chega através do seu Filho. E aí nós vemos aqui uma pessoa que estava acostumada a enganar as outras. Uma pessoa que estava acostumada a, vamos dizer assim, ter o seu lucro, ter a sua vida sustentada por aqueles que ele havia enganado. Só que agora lhe é apresentado um poder muito maior do que o que ele tinha, que na verdade era poder nenhum. Ele não tinha poder nenhum, ele tinha enganação, ele tinha habilidade para ludibriar as pessoas, mas ele não possuía poder real. E agora o poder real, o poder de fato, estava diante daquele povo e diante do enganador.
Então, quando o apóstolo Pedro choca ele com essa realidade e fala, você não tem parte porque o seu coração está corrompido. Olha o que o texto vai nos dizer, você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor, talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Uma questão interessante aqui, do que nós estamos vendo, que esse pecado cometido por Simão, ele não é um pecado cabal. Ele não é um pecado que elimina as chances de redenção dele, porque o próprio apóstolo Pedro fala para ele, olha, talvez Deus lhe perdoe tal pensamento em seu coração. O pecado cometido não estava sem perdão e Pedro oferta a ele a oportunidade de arrependimento, transformação de vida e salvação. Então, muitas vezes as pessoas que nós encontramos na rua, muitas vezes as nossas ações, os nossos comportamentos diante da realidade do Evangelho e das lutas e dificuldades que nós enfrentamos, podem nos transformar numa pessoa que está aqui cheio de amargura e uma pessoa presa pelo pecado. E o apóstolo Pedro ele apresenta algo que para mim, pelo menos, soa como algo muito agradável, ou seja, o meu pecado e a minha dificuldade, ela não está sem perdão. Ela não está sem possibilidade de retorno, não está sem possibilidade de volta. Mas eu preciso orar e colocar isso diante de Deus. O apóstolo Pedro diz assim, olha, ore ao Senhor, arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez na sua vida você tenha enfrentado isso. Você tem procurado uma válvula de escape, algo que seja mais rápido, que resolva a sua dificuldade. E quando você tenta se aproximar dessa mensagem salvífica, essa mensagem impacta você com a diferença daquilo que você pensa e daquilo que ela exige de você. E, na verdade, tudo que a mensagem quer de nós, tudo que essa realidade divina apresentada em Cristo Jesus quer de nós, é que nós nos arrependamos das nossas ações pecaminosas. Que nós entendamos que nós não temos condições de obter esse poder por dinheiro, por ações, por obras, por fantasias, por qualquer outra coisa que eu faça. Eu não consigo alcançar isso. Mas se eu orar ao Senhor, arrependido dos meus pecados, Ele vem até mim e Ele tem poder para me restaurar. Olha a resposta de Simão. Simão diz para Pedro, orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês me disseram. É interessante saber que esse texto aqui, ele não apresenta um arrependimento genuíno de Simão. O mago, ele não apresenta ter se arrependido do que ele falou, não apresenta ter um arrependimento genuíno das coisas que ele fazia, e aparentemente ele não estava curado desse mal que nos aflige, mas ele apenas fez uma tentativa de se livrar da punição futura. Porque ele chega e diz assim, olha, ora vocês orem por mim. Por favor, para que tudo isso que você falou não me aconteça. O apóstolo Pedro, quando ele diz, pereça você com o seu dinheiro, você imagina o que é para uma pessoa que ela é enganadora, que ela ludibria as pessoas, que ela faz feitiçarias, e aí vem uma pessoa que apresenta um poder real, um poder transformador, um poder que causa um impacto enorme na comunidade onde você está inserido e que você por tanto tempo conseguiu levar aí com as suas enganações. Essa pessoa agora para você se torna uma espécie de ameaça e também você começa a ter medo dessa pessoa. E talvez Simão estivesse nessa etapa. Ele olha para aqueles homens e fala, esses caras podem me acabar, podem me eliminar. Eles podem acabar com o meu negócio, eles podem acabar com tudo aquilo que eu tenho. E aí ele vira para Simão e diz, olha, se você não se arrepender, você vai morrer com o seu dinheiro. Então Simão nem se dá o trabalho de dizer assim, não, eu realmente estou errado, tudo que eu fiz, que eu enganei as pessoas, eu vou me arrepender, eu vou correr atrás, eu vou reverter a situação.
A gente lembra um pouco daquele episódio de Jesus, quando Jesus está passando na cidade de Jericó e ele encontra um publicano, Zaqueu, que está em cima de uma árvore, que ele era muito baixo, ele queria ver Jesus, então ele sobe numa árvore para poder ver acima da multidão. E a história ali mostra que Zaqueu realmente se arrepende. Zaqueu tinha defraudado os cidadãos daquela cidade, ele era corrupto e ele volta atrás e ele diz que vai devolver de acordo com o que a lei exige para ele se redimir do seu pecado. Não é o que vemos aqui em Simão. Simão simplesmente fala assim, então ora por mim aí, por favor, porque eu não quero que nada disso que você falou aconteça comigo. E nós precisamos assumir as nossas falhas. Nós precisamos assumir as nossas culpas. Nós precisamos entender que sem arrependimento genuíno não há remissão de pecados. Porque o pecado, ele está em mim, está em você, está em todas as pessoas e através da graça salvadora de Cristo Jesus, o Espírito Santo habita em nós, não pelo que nós fazemos, não porque nós podemos comprar, mas porque nós entendemos que a nossa capacidade não nos livra de uma condenação. É através da obra salvadora de Jesus que essa salvação chega até nós. Simão aparentemente não entendeu isso. Ele simplesmente queria se livrar da possível punição que ele receberia pelo fato dele ter tentado comprar esse poder. E aí, qual é a grande questão? O que nós percebemos nesse texto? É que o texto vai nos dizer que aqui atrás ele diz que vários ali da cidade haviam crido e se convertido. Mas o próprio Simão creu e foi batizado. Olha que interessante. Como que uma pessoa que creu e foi batizada não compreendeu isso? No que ele creu, então? Ele simplesmente creu no discurso. Olha, esse discurso é bonito, faz sentido. Ou seja, o fato da pessoa crer numa ideia, ou seja, numa série de conceitos, e o fato dela ter descido as águas, ter sido batizada, não a transforma numa pessoa salva. O que transforma a pessoa como uma pessoa que agora recebeu o Espírito Santo é a compreensão de que sem o sacrifício de Cristo Jesus, ela não tem salvação. O arrependimento genuíno dos seus pecados, o arrependimento genuíno das suas faltas, de compreender que você não consegue fazer nada por si mesmo que o limpe de tudo isso. Simão não teve isso. E nós podemos cruzar com muita gente que está envolvida em religiões, em movimentos, de várias formas, e que não tem isso, mas estão lá, estão no meio, estão participando, mas não tiveram um encontro real, salvífico com Jesus, um encontro real de arrependimento, um encontro de contrição, de arrependimento dos pecados, de mudança de atitude. E essas pessoas, pelo que nós percebemos aqui por esse texto, ainda não receberam a dádiva do Espírito Santo. Elas precisam se encontrar real e verdadeiramente com Cristo Jesus. Caminhando para o final, nós temos aqui um final que não é apresentado. Não se fala mais de Simão depois desse encontro. Na verdade, Simão só vai ser citado por alguns pais da igreja. E diz o seguinte: tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, fazendo o quê? Pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. A obra continua. Quando nós cruzamos com pessoas como Simão o Mago, pessoas que tentam cooptar, que tentam adquirir por força a mensagem do evangelho e o poder desse evangelho, nós temos que saber que elas não vão conseguir fazer isso. Elas vão receber esse poder quando elas se apresentarem diante de Deus, querendo realmente transformação de vida, aceitando o sacrifício de Cristo Jesus por elas, se arrependendo dos seus pecados e caminhando na direção que o Espírito as apontar. Mas a igreja não pode parar e esperar. A igreja continua caminhando, a igreja continua fazendo a sua obra. É interessante que muitas pessoas já falaram e escreveram imaginando que no futuro, mais para frente, Simão possa ter se convertido e seguido os caminhos que aquela igreja da época estava apresentando. Mas alguns pais da igreja, por exemplo, Irineu, Justino Marte e outros pais da igreja vão dizer que ele criou, a partir dele se criou uma heresia chamada de simonismo, que envolvia justamente essa questão de feitiçaria, de magias, de
enganações e que se espalhou por algumas partes do Império Romano. E ela foi muito combatida pela igreja do segundo século. Ou seja, nós não percebemos nenhuma apresentação de mudança genuína de Simão o Mago. Mas o que nós aprendemos em todo esse texto? Que o Espírito Santo, ele vai agir da forma que ele quiser. Ele vai apresentar-se de uma forma clara para algumas pessoas, outras ele vai caminhar com a pessoa para que a pessoa tenha uma transformação gradual. Mas você não pode, em hipótese alguma, achar que algo que você faça, que posses, riquezas e bens, que posição social lhe outorgam o direito de obter o poder do Espírito Santo. Esse poder só vem pelo arrependimento genuíno, pela confissão de pecados, pela aceitação do sacrifício salvador de Jesus Cristo por mim e por você. E através desse poder, você também vai impactar a vida de pessoas que estão ao seu redor. Você quer se tornar uma pessoa relevante? Você quer se tornar uma pessoa importante no lugar onde você está? A primeira coisa que nós aprendemos quando somos inundados pelo Espírito de Deus é que aquele que quer se tornar Senhor, ele deve se tornar servo. Se você não tem esse sentimento no seu coração de que o Espírito habita em você e você precisa servir aos outros, talvez você está caindo numa enganação. Ore, peça discernimento ao Senhor, se arrependa dos seus pecados e coloque a sua vida no altar, aceitando o sacrifício do seu filho. E que ele o abençoe ricamente. Pessoal, a gente está aqui no espaço do nosso novo lugar e eu vou mostrar para vocês tudo que a gente está planejando no nosso projeto para ficar cada vez mais... Eu vou levar vocês para conhecer o nosso espaço multiuso. Essa é a entrada aqui na Damasceno Vieira. A nossa rua Tianguá é aquela de lá. A gente fica nesse terreno aqui na esquina e a gente vai ter um espaço de lazer multiuso aqui. Nós vamos ter uma quadra, um estacionamento e todos os nossos acessos para um café, para um espaço coworking que a gente vai ter, para o nosso templo e para as salas das crianças e dos adolescentes lá por trás. Vou contar com a criatividade de vocês, para vocês vislumbrarem comigo o que a gente vai fazer aqui. A gente vai fazer um bulevar, um jardim gostoso para vocês virem durante a semana, depois das nossas celebrações. E a gente vai usar este espaço aqui para a gente fazer um local bem gostoso para a gente ficar. E agora eu vou mostrar para vocês onde vai ser o nosso café com a área de coworking. Aqui a gente vai fazer um espaço que vai funcionar durante toda a semana e também nos dias da celebração, com um café delicioso. E ali a gente vai fazer uma área para você que fica de home office, quer trabalhar fora durante a semana, um ambiente diferente, vem aqui para o nosso lugar, que a gente vai fazer um espaço especial para você trabalhar ali. Bom, pessoal, nós estamos aqui no nosso novo espaço, no espaço que a IBNU está preparando para as nossas reuniões. Nós temos o salão principal aqui. Vamos ter algumas mudanças nesse cenário de fundo aqui, as duas janelas que vocês veem. Uma vai ser o nosso novo estúdio de gravação dos eventos da IBNU e da IBNU Online também. Do outro lado, nossa parte administrativa. Nós vamos ter aqui embaixo cozinha, vamos ter banheiros, vamos ter a sala das crianças do outro lado. Esse espaço vai ser preparado para receber todos vocês aqui. E contamos com a contribuição de todo mundo para a gente conseguir ver o projeto avançar. Deus seja louvado pela vida de todos vocês da IBNU e dos nossos amigos e participantes de perto e de longe que têm se envolvido
com as suas doações, dízimos, ofertas e investimentos no reino de Deus. Uma gratidão especial porque bem agora recentemente, de fato, nós pudemos ajudar muita gente à distância, tanto quem sofreu ali nos desastres do litoral de São Paulo, como o pessoal que foi atingido pelo terremoto na Turquia, ali no Oriente Médio, na Síria, nos diversos lugares. E essa ajuda chegou lá. E a IBNU tem feito tanta coisa, proclamando o Evangelho, anunciando a palavra, ajudando gente em missão em tudo quanto é lugar e continente, socorrendo pessoas em situação difícil. E agora, especialmente preparando a oportunidade, temos um espaço especial que vai ser o nosso lugar. Então nós pedimos a todos que são nossos parceiros que contribuam, entregue as suas doações conforme você desejar no seu coração. Elas serão usadas exatamente para esses objetivos e fins, e graças a Deus, multiplicando o reino, fazendo diferença, em sintonia com o nosso alvo, que é ser uma comunidade saudável para um mundo melhor desse povo que é gente que gosta de gente que segue a Jesus. Então, eu quero apresentar a minha gratidão, a nossa gratidão a Deus por tudo e convidar você a continuar sendo um parceiro diferenciado para o crescimento do reino aqui na IBNU. Deus bondoso, Pai querido, obrigado pela vida, pela saúde, por todas as coisas que o Senhor tem nos dado. Eu te louvo, te agradeço e peço a tua bênção na vida, para a vida daqueles que têm se dedicado, inclusive de maneira a investir financeiramente no teu reino. Muito obrigado por essas pessoas, coloca a tua mão de graça e de bênção sobre eles, e nós pedimos os teus recursos, a tua bênção para continuar expandindo o reino de Deus de maneira diferenciada. Nós te louvamos, te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Bom dia! Quero fazer um convite especial para você para participar do nosso Integre Games 2.0 no dia 12/3. Será uma tarde em que nós poderemos jogar vários jogos de tabuleiro juntos. Se você não conhece, é muito divertido a gente poder aprender e estar junto ali nesse momento especial. Até lá! IBNU em missão. Sim, nesse mês de março aí nós estaremos especialmente fazendo a diferença ali no Paraguai, né? Lá em Naranjal, Tavaí, investindo no reino de Deus, na formação de gente que quer aprender mais, dando início a um projeto que envolve um pequeno seminário na região, e continuaremos com o nosso apoio missionário que vai se multiplicar nesse semestre. Também vai aí uma palavra de saudação a IBNU Flórida, né, que também em breve ali será visitada. Nós teremos uma celebração especial IBNU fazendo diferença em São Paulo, no Brasil e no mundo, e sintonizado com a missão, em sintonia de coração e com toda a união. Você quer estudar a Bíblia? Então esse é o lugar. Nós temos no nosso canal do YouTube mais de 30 cursos bíblicos e em relação, tudo que tem em relação à Bíblia e pregações e tudo que você já conhece, disponíveis e gratuitas para você. E agora, nesse momento, nos meses de fevereiro e março, nós estamos com 2 cursos impressionantes e importantes, que são de introdução ao Novo Testamento e introdução ao Antigo Testamento. Quartas e sábados, 19 horas, você aqui na IBNU, no canal IBNU São Paulo. Agora, o que você precisa saber que é tão importante nessa introdução ao Novo e ao Antigo Testamento? São, por exemplo, como é que foi feito o cânon, como é que é a questão dos manuscritos, o ambiente social, econômico, religioso, quais são as coisas envolvidas para a gente entender bem esse livro tão importante que nos foi dado por Deus, né? Então, venha estudar com a gente.
Estamos juntos. Olá, gente, tudo bom? Como é que tá sendo o domingo de vocês? A gente veio aqui agradecer a cada um de vocês que nos acompanha via internet. E se essa mensagem, se esse vídeo foi importante para você, não esqueça de estar compartilhando esse vídeo do YouTube. Também você pode estar seguindo a nossa igreja nas redes sociais, através do Instagram e do Facebook. Se você quiser mais informações, também pode estar entrando em contato com o WhatsApp da Conexão, onde você pode estar se atualizando sobre as programações da IBNU. E também, se quiser, pode nos fazer uma visita presencial. A nossa igreja tem a sede em São Paulo e nosso culto costuma começar às 10h30. Então, venha nos conhecer presencialmente. Espero que todos tenham um ótimo domingo.